Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. O processo de impeachment é aceito pelo Senado Federal. A presidente Dilma Rousseff foi afastada, o vice Michel Temer assumiu e deu posse aos novos ministros. A revista vai mostrar quais os próximos movimentos do impeachment. Em discurso depois do afastamento, Dilma Rousseff fala em injustiça e sustenta a tese de golpe defendida desde o início do processo. E você vai ver também. O Conselho de Ética convida o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, para depor no processo contra ele. A técnica de desmatamento, conhecida como correntão, pode ser proibida nas florestas brasileiras. E os servidores públicos agora também têm direito aos 20 dias de licença paternidade. Cinco meses depois, já admitido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o processo de impeachment foi aceito pelo Senado Federal. A presidente Dilma Rousseff foi afastada por 180 dias e o vice Michel Temer assumiu. O repórter Tiago Ramos mostra quais são os próximos movimentos do processo. Ele acompanhou a semana no plenário do Senado. Quarta-feira, 10 horas da manhã, tem início a sessão. Cada inscrito teve o direito de falar por até 15 minutos. Com 2 intervalos de 1 hora, a sessão seguiu de discurso em discurso, com os senadores se revezando na tribuna. Fernando Collor, presidente impedido em 1992, falou às 11 horas da noite. Ele fez uma comparação entre o processo dele e o atual. Em 1992, em processo análogo, bastaram menos de 4 meses entre a apresentação da denúncia até a decisão de renunciar no dia do último julgamento. No atual processo, já se foram mais de 8 meses. A depender do resultado de hoje, mais 6 meses são previstos até o julgamento final. O rito é o mesmo, mas o ritmo e o rigor não. Fora do Congresso Nacional, manifestantes a favor e contra aguardavam o desfecho do processo. Já era manhã de quinta-feira quando o último dos 70 senadores inscritos falou. Depois, foi a vez de ouvir o relator, senador Antônio Anastasia, e a defesa da presidente Dilma Rousseff. Está-se nesse momento condenando uma mulher honesta e inocente. Se está nesse momento utilizando um pretexto jurídico para acusar uma presidente da República legitimamente eleita de atos que todos os governos anteriores praticaram. O relatório do querido amigo e professor Anastasia mostra que os fatos foram encaixados não para se chegar a um resultado legítimo, mas os fatos foram encaixados para se justificar uma vontade política de que a senhora presidente da República fosse afastada, mesmo não tendo praticado qualquer ilícito. Se discute muito aqui também que seria, entre aspas, uma grave penalidade, já que ainda não há condenação e é verdade. Ainda não se discute a ocorrência ou não do crime de modo definitivo e é verdade. O afastamento provisório da senhora presidente por até 180 dias da presidência. Esse afastamento não decorre da vontade do Senado, da comissão ou do relatório, não. Esse afastamento decorre expressamente do artigo 86 da nossa Constituição, exatamente com o propósito de, no processo e no andamento da investigação que se desdobrará do próprio processo, se permitir que não haja interferências e intervenções. Após uma maratona de discursos à votação, em menos de 20 minutos, já havia um resultado. Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. A decisão do Senado afasta Dilma Rousseff, mas essa discussão não termina aí. O processo agora volta para a comissão especial e depois também para o plenário. Vai ser a hora de julgar de fato Dilma Rousseff. Ela fica afastada por até 180 dias. A comissão especial quer encerrar o processo antes disso. Nós vamos fazer um prazo que seja justo, bom para o país e bom para a defesa. A partir de agora entra em cena a figura do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski já tem até gabinete no Senado. Nesta quinta-feira, o presidente do Supremo esteve no Senado para acertar os detalhes do processo. Caberá a ele responder os recursos apresentados na comissão. Na última etapa, ele assume os trabalhos de fato, presidindo as sessões de julgamento. Nós estamos nos
baseando nos procedimentos de 1992. Portanto, muita coisa já foi resolvida naquela época, há muitos precedentes, então nós acreditamos que os trabalhos aqui no Senado fluirão com bastante tranquilidade. A presença dele, desde logo, garante e preserva a isenção, a imparcialidade, a independência do Senado Federal, para que o Senado Federal possa decidir ao final e ao cabo, de acordo com o que nós vamos coligir nos autos. Dilma Rousseff deixou o Palácio do Planalto assim que foi notificada do resultado no Senado e sustentou em discurso a tese de golpe, defendida desde o início do processo. Militantes do PT e apoiadores da presidente chegaram cedo ao Palácio do Planalto para prestar solidariedade. O ex-presidente Lula também veio dar apoio a Dilma Rousseff. Por volta das 11 da manhã, enquanto aumentava a aglomeração do lado de fora, ela recebeu a notificação da decisão do Senado. Dentro do palácio, os ministros que foram exonerados nesta quinta-feira e deputados governistas aguardavam o discurso da presidente afastada. Eu já sofri a dor indizível da tortura, a dor aflitiva da doença. E agora eu sofro, mais uma vez, a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim, até o dia 31 de dezembro de 2018. Cumprindo um roteiro estabelecido na véspera, Dilma Rousseff saiu pela lateral do Palácio do Planalto e fez questão de cumprimentar as pessoas que esperavam por ela. Ao lado do ex-presidente Lula, ela repetiu o discurso feito um pouco antes e aproveitou para atacar o presidente interino Michel Temer. O que eles estão tentando é acabar ou reduzir as políticas sociais. Usam de vários qualificativos. Falam, nós vamos focar, nós vamos rever. Todas essas palavras têm só um significado. Nós vamos diminuir, nós vamos reduzir até acabar com elas. Como último ato, mais uma vez cumprimentou os apoiadores e partiu para o Palácio da Alvorada, onde deverá permanecer até o desfecho do processo de impeachment. Michel Temer assumiu a presidência da República e deu posse aos novos ministros poucas horas depois do discurso de saída de Dilma Rousseff. E olha, 10 ministros vão sair daqui, da Câmara dos Deputados. Depois do ato de nomeação do novo ministério, o presidente interino fez seu primeiro discurso no cargo. Falou de vários temas, entre eles de recuperação da economia, reformas fundamentais, manutenção dos programas sociais e de pacificação da nação. Teremos de incentivar de maneira significativa as parcerias público-privadas, na medida em que este instrumento poderá gerar emprego no país. Vamos manter os programas sociais, o Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Nós faremos um esforço extraordinário para isto. A incerteza introduzida pela inflação dos últimos anos. Inflação alta, vai mais uma trivialidade, atrapalha o crescimento, desorganiza a atividade produtiva e turva o horizonte de planejamento dos agentes econômicos. Nas últimas semanas, o presidente interino dedicou-se a formar sua equipe ministerial.
O total de pastas foi reduzido de 32 para 22, com a fusão de ministérios, como é o caso de Educação e Cultura. Confira os novos ocupantes da esplanada dos ministérios. Ministério da Fazenda e Previdência, Henrique Meirelles. No Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Jucá. Relações Exteriores, José Serra. Na Casa Civil, Eliseu Padilha. Na Educação e Cultura, Mendonça Filho. Saúde, Ricardo Barros. No Ministério da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. Na Agricultura, Blairo Maggi. Ronaldo Nogueira vai para o Ministério do Trabalho. Osmar Terra, no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Meio Ambiente, com Sarney Filho. Cidades, Bruno Araújo. Ministério da Ciência e Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab. Maurício Quintela, para o Ministério dos Transportes. Fiscalização, Transparência e Controle, a antiga CGU, com Fabiano Silveira. Defesa, Raul Jungmann. Ministério do Turismo, Henrique Alves. Leonardo Pisciani, no Esporte. Marcos Pereira, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Sérgio Etchegoyen, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ministério de Minas e Energia, com Fernando Coelho Filho. E Integração Nacional, Helder Barbalho. Depois de 14 anos de governo, os deputados da antiga base prometem uma oposição vigorosa ao governo do presidente em exercício, Michel Temer, que aqui na Câmara deve ter maioria folgada para a aprovação de propostas. Entre as várias perguntas levantadas com o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República, uma que tem relação direta com a governabilidade é: como fica a base de sustentação no Congresso do governo de Michel Temer? As primeiras previsões indicam que o presidente interino terá mais facilidade em aprovar propostas enviadas ao Legislativo. Ao todo, 9 partidos terão representação no Executivo: PMDB, DEM, PTB, PSDB, PP, PSD, PR, PPS e PSB. Independente, tá certo, de composição de cargos no Ministério, o presidente sabe que vai contar e contará sempre com todos os deputados, senadores do PSDB para aprovar as medidas importantes para a recuperação do Brasil. Acima do governo está o país. O PPS vai apoiar todas as demandas necessárias para tirar o Brasil da grave crise econômica em que se encontra. Mas partidos como o PT e o PCdoB, que eram governo e agora migram para a oposição, prometem não facilitar a vida do presidente em exercício e preservar as últimas propostas da presidente afastada. Ocorre que existem documentos que estão assinados pela presidenta Dilma. Esses documentos são legítimos. Agora, documentos assinados pelo Temer são documentos sem valor, né? Como se fosse um cheque sem assinatura. Então, aquilo que foi iniciativa da presidenta Dilma, nós ainda não definimos uma posição, mas a princípio vamos aprovar. Agora, qualquer iniciativa, qualquer documento que tenha a assinatura do Temer, é um documento que não tem nenhum valor e, portanto, é um projeto que não pode ser aprovado. A Câmara vive uma situação parecida com a do Executivo. Um presidente eleito afastado, substituído pelo vice. Mas o presidente em exercício, Waldir Maranhão, que substituiu o deputado Eduardo Cunha, enfrenta um pedido de renúncia feito pela mesa diretora e pela oposição, engajada em um movimento por novas eleições na casa. No exercício da presidência da Câmara há apenas 5 dias, o deputado Waldir Maranhão surpreendeu a todos. Na antevéspera da votação do impeachment pelo Senado, ele anulou a sessão do plenário da Câmara que admitiu a denúncia. A nossa decisão foi com base na Constituição, com base no nosso regimento, para que nós possamos corrigir em tempo vícios que certamente poderão ser encenáveis no futuro. A reação foi forte e, na mesma tarde, o presidente do Senado decidiu que o processo de impeachment prosseguiria. O presidente da Câmara, deputado Waldir Maranhão, cancelou a anulação ainda na segunda-feira. Mesmo assim, o Partido Progressista, ao qual ele é filiado, protocolou na Corregedoria um pedido de cassação do mandato do deputado e anunciou que discutiria a expulsão dele do partido. Parlamentares do PP
Ainda sugeriram que o presidente em exercício renunciasse ao cargo na mesa diretora, o que abriria a possibilidade de novas eleições. A própria mesa também sugeriu a renúncia ou o afastamento do mandato. Foi dado democraticamente essa prerrogativa para que ele faça a renúncia da primeira vice-presidência, com consequência, em 5 sessões, uma nova eleição de primeiro vice-presidente, que será o presidente da casa. Em segundo, repito, foi dado para ele também a opção de ele se afastar por 120 dias, não prorrogáveis, do mandato e da primeira vice. A proposta não contou com o apoio de todos os integrantes da mesa. A atitude da mesa diretora, a meu ver, não foi a mais correta, interferindo numa decisão unilateral de alguém que foi eleita pelo plenário da Casa. Nesta sexta-feira, o deputado Valdir Maranhão afirmou que vai permanecer no cargo. Não tem renúncia. O primeiro secretário garantiu que a Câmara vai colaborar. A gente está num momento em que a sociedade quer respostas. Mudou o governo, você tem um novo ministério, uma série de projetos estão chegando aqui para a Câmara. Seria um absurdo para nós começar a discutir a saída ou a não permanência do deputado Maranhão no exercício da presidência. O deputado também falou sobre a situação do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Ele terá os mesmos direitos que a presidente afastada, Dilma Rousseff. Ela vai ter segurança, ela vai ter transporte aéreo e transporte terrestre, ela vai ficar no Palácio da Alvorada, ela vai ter um escritório pessoal com uma equipe para ela, assistência médica e etc. E nós fizemos um paralelo para atender o presidente também do Legislativo que está afastado. Por que dessa simetria? Porque isso nunca aconteceu na Câmara. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. O Conselho de Ética convida o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, para depor no processo por quebra de decoro parlamentar contra ele. E os servidores públicos agora também têm direito aos 20 dias de licença paternidade. É só um instante. A CPI que investiga a venda de sentenças no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, marcou para a próxima semana o depoimento do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Mantega foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal para depor em mais uma fase da Operação Zelotes, que apura a venda de sentenças no órgão. O prejuízo causado pelo esquema é estimado em quase 20 bilhões de reais. O Conselho de Ética fez um convite ao deputado Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara e que também está com o mandato suspenso. O convite é para que ele venha depor na próxima quarta ou quinta-feira. Eduardo Cunha não é obrigado a comparecer. E o presidente do Conselho, o deputado José Carlos Araújo, pretende pôr em votação na próxima terça-feira o texto que torna mais clara a regra de substituição de deputados titulares no órgão. Esta semana, o colegiado ouviu o advogado suíço Didier de Montmollin, que afirmou que Eduardo Cunha não é titular de 2 contas no banco suíço Julius Baer. Segundo ele, o presidente afastado da Câmara é proprietário beneficiário de contas, cujo titular é o Trust Netherton. Também foi ouvido o advogado Reginaldo de Castro, primeira testemunha de defesa de Eduardo Cunha. O advogado Reginaldo Oscar de Castro disse no Conselho de Ética que não falaria sobre um processo que corre no Supremo Tribunal Federal, em que ele atua como defensor de Eduardo Cunha. Por isso, o relator do processo contra Cunha, deputado Marcos Rogério, lembrou que Reginaldo não poderia depor como testemunha e mudou sua condição para informante do caso. Durante a audiência, o advogado defendeu a tese de que Eduardo Cunha é titular de um trust na Suíça, o que é diferente de ter uma conta bancária no exterior. E que, por isso, o presidente afastado não mentiu para a CPI da Petrobras. O sistema jurídico brasileiro não contempla essa figura do trust. Não há na legislação brasileira nada que regule trust. E, portanto, isto não havia espaço em declaração de rendas
onde no formulário de declaração de renda, onde você pudesse ali comunicar à Receita que você havia constituído um trust em tal lugar assim, porque não tinha valor. O relator do processo e os deputados favoráveis à condenação de Eduardo Cunha também criticaram o advogado por ter se desviado do objetivo da investigação. Ele ficou discutindo teses jurídicas aqui, mas não adiantou. Em termos de defesa de Cunha, eu acho que foi muito pouco produtivo. Tentou censurar o trabalho do relator do processo, ou seja, é o papel de advogado, não é o papel de testemunha. O papel de testemunha é dizer se conhece ou não os fatos, é negar ou confirmar os fatos. Outro assunto discutido pelo Conselho esta semana foi a regra de substituição de deputados titulares no órgão. Pelo regimento interno do Conselho de Ética, os deputados titulares e suplentes têm mandato de 2 anos e só perdem a vaga em caso de renúncia ou morte. O deputado Sandro Alex, relator de uma consulta sobre o tema, apresentou seu relatório defendendo que só deputados suplentes podem assumir uma vaga deixada pelo titular. O parlamentar critica a possibilidade dos líderes partidários escolherem um deputado que não pertence ao Conselho para assumir uma vaga. Vamos acabar com qualquer dúvida de que uma indicação de um titular pode acontecer a interesses de um ou de outro partido ou de algum ou outro político. O deputado Laerte Bessa não era suplente do Conselho e assumiu a vaga deixada pelo deputado Vinícius Gurgel, do PR do Amapá, por indicação do líder partidário. Bessa critica a decisão do relator Sandro Alex. Ele acabou pedindo mais tempo para analisar a proposta antes de ela ser votada. Eu acho que nós devemos pedir vista para estudar melhor essa apresentação, mesmo porque eu não quero estar no Conselho sem estar em condições de estar. A comissão mista que analisa a MP 706, que transfere dívidas das distribuidoras do Norte para a tarifa do consumidor em todo o país, aprovou o substitutivo apresentado pelo relator, o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão. O relatório só foi aceito depois que o relator reduziu o custo da medida para pouco mais de 3 bilhões de reais. A previsão inicial era de um repasse de 14 bilhões nos próximos 5 anos para os consumidores. A conta, que será então dividida com o Tesouro Nacional, diz respeito às dívidas dessas distribuidoras de energia, como a Petrobras. Essas empresas operam usinas térmicas, movidas a óleo diesel ou gás natural, que fazem a energia custar 5 vezes mais que a produzida nas demais regiões. A técnica de desmatamento, conhecida como correntão, pode ser proibida nas florestas brasileiras. É o que propõe um projeto de lei do deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, atual ministro de Meio Ambiente. O projeto está na Comissão de Agricultura. Recentemente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso anunciou a liberação da técnica conhecida como correntão, mediante autorização de desmatamento emitida pela própria secretaria. A técnica do correntão é uma das formas mais rápidas de derrubar uma floresta. Funciona assim: uma corrente de aço que pesa toneladas, usada para atracar navios em grandes portos, é presa a 2 tratores. Um de cada lado, eles se movem em paralelo e arrastam tudo. É feita para limpar o campo de maneira rápida. Cada dupla de tratores pode desmatar o equivalente a 30 campos de futebol por dia. O uso da técnica em Mato Grosso levantou críticas do deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão. Ele diz que a força da corrente faz com que nenhuma planta resista e os danos ao solo são irreversíveis. Uma técnica que já deveria ter sido proibida, foi discutido durante o Código Florestal e eu entrei com um projeto de lei agora proibindo definitivamente o uso dessa prática. O projeto do deputado também inclui na Lei de Crimes Ambientais um agravante da pena no caso de utilização da técnica. O deputado Nilson Leitão, que é do PSDB do Mato Grosso, não vê problema no correntão. Para ele, se o desmatamento é feito em área permitida, o dono da terra tem o direito de escolher como vai fazer a derrubada da floresta. O correntão ele só é utilizado
de forma legal, em áreas legais, liberadas naquele espaço que deve ser desmatado para o plantio da soja, do milho, do arroz, do feijão, do algodão. O agronegócio hoje dispõe de tecnologia como alternativa ao correntão, diz o diretor da ONG SOS Mata Atlântica. Não é a melhor forma de fazer agricultura, uma agricultura que o Brasil quer apresentar lá fora como de ponta, uma agricultura que tem hoje nas commodities o ponto forte. Mais tempo para curtir o melhor que a vida tem para dar e também para dividir as responsabilidades com as mães. Servidores públicos agora têm direito a 20 dias de licença paternidade, mesmo benefício que os trabalhadores da iniciativa privada já tinham desde março. Tiago e Eliane são os pais do pequeno Lucas, que está completando 6 meses. Tiago é servidor público e, quando se tornou pai, teve direito somente aos 5 dias que a lei permitia. Se fosse hoje, o período ao lado do filho e da esposa seria 4 vezes maior. A licença são 5 dias, é uma coisa até uma visão um pouco antiquada, às vezes pode até parecer meio machista, que fala assim, o papel do homem é só fazer a certidão, pronto, acabou. E o resto, quem cuida é a mulher. E é uma coisa meio que... Não é por aí, assim, eu sou o pai, ele também é meu filho, eu também tenho que cuidar dele. Além dele dar todo o suporte emocional que a gente precisa naquele momento, porque é um momento delicado estar com uma criança recém-nascida com você, também é necessário para todas aquelas atividades, a logística, assim, de ir no pediatra, ir tomar a primeira vacina. Só pelo fato de estar junto, isso também, acho que dá mais tranquilidade para o próprio Lucas, deu tranquilidade para a Eliana também, porque ser pai, ser mãe pela primeira vez não é tão tranquilo assim como a gente imaginava antes dele nascer. A partir de maio, servidores públicos como o Tiago passaram a ter direito à licença paternidade de 20 dias. A novidade veio com a edição de um decreto do Poder Executivo. Segundo a lei, o benefício deverá ser solicitado em até 2 dias úteis após o nascimento do filho. A decisão do governo vale também para os casos de adoção. Para o deputado Osmar Terra, que é médico, a possibilidade de ampliar o período de licença-paternidade vai beneficiar a saúde dos recém-nascidos. Pelo menos 20 dias é um bom tempo, são as 3 primeiras semanas, né? É onde a mulher fica mais frágil logo depois que a criança nasce, onde dá uma certa depressão, tem um blue, né, que a gente chama. Então ela precisa de muito mais apoio nesse momento. E isso se reflete na relação emocional com a criança, que está organizando o seu sistema emocional. As crianças percebem, sentem isso. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!